Bom dia e feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos a uma edição especial do nosso telejornal missionário do 13º sábado, apresentado pela classe de adolescentes da Escola Sabatina. Hoje não trazemos notícias do tempo ou da política, mas boas notícias do céu, vindas de lugares distantes como a Indonésia, as Filipinas e o Camboja. Lugares onde a missão está viva, onde Deus está a agir e onde vidas estão a ser transformadas. Ao longo deste telejornal, vamos conhecer histórias reais de pessoas comuns como eu e tu, mas que tiveram encontros extraordinários com Jesus. Vão rir, vão emocionar-se e, quem sabe, até sentir o desejo de se envolver mais ativamente na missão. Por isso, fiquem atentos, participem com o coração aberto e deixem que essas histórias vos inspirem. Porque a missão não está só lá longe, começa aqui, agora, em nós. Vamos então dar início às nossas reportagens. A primeira leva-nos a uma pequena vila no Camboja, onde um jovem chamado China descobriu que até os que odeiam Jesus podem ser amados por ele. Vamos agora em direto para o nosso correspondente no exterior, o Tiago, que está com o próprio China. Tiago, passo a emissão para você. Obrigado, Júlia. Estou aqui com o China, que tem uma história surpreendente de transformação. China, muito obrigado por estares connosco. Podes contar como é isso aconteceu? Claro, eu cresci numa família que não só era de outra religião, como também odiava o cristianismo. Eu cresci a odiar o nome Jesus, mas depois coisas estranhas começaram a acontecer. O meu avô e meu tio morreram e os meus pais falariam como eu tinha passado muito tempo com eles. Minha família começou a achar que eu era azarado, muito azarado. Isso deve ter sido realmente muito difícil. Foi. Meus pais foram para a Tailândia trabalhar. Eu fiquei sozinho no Camboja. Um dia um amigo meu convidou-me para ter aulas de guitarra numa igreja adventista. Eu odiava Jesus, mas queria aprender guitarra. E foi aí que tudo começou a mudar? Sim, nunca mais faltei a uma aula. Conheci um pastor que me falou de Jesus, que amava até quem a odiava. Comecei a ir à igreja todos os sábados. Fui batizado e todos os dias orava: Jesus, por favor, traz a minha família de volta. E a tua oração foi logo respondida? Não, durante anos nada aconteceu. Eu fiz missão e ajudei a distribuir Bíblias. E orava ainda mais. Parecia que Jesus estava em silêncio. Às vezes eu gritava em oração: eu a fazer tanto por ti, porque não fazes nada por mim. Mas ele respondeu, não foi? Sim, foi de forma inesperada. 5 anos depois, meus pais foram obrigados a voltar para casa. Sem dinheiro. Sem casa e sem dinheiro, basicamente. Aceitaram ficar comigo. Convidei-os para ir à igreja e lá encontraram acolhimento, comida e um Jesus. Eles nunca tinham conhecido. 1 ano depois, foram batizados. Foi o maior milagre da minha vida. Uau, isso é incrível! E hoje, o que fazes agora? Hoje estou a estudar teologia para ser missionário. Quero dedicar toda a minha vida a Jesus. E tudo começou com uma simples oferta do 13º sábado, que ajudou a contribuir à universidade onde estou hoje. A vida de China mostra-nos que Jesus não responde porque somos bons, mas porque Ele é bom. A cada oferta do 13º sábado ajuda a mudar vidas como a dele. Por isso, hoje a sua oferta também pode ser uma resposta à oração de alguém. Feliz sábado! De volta para o estúdio, Júlia. Obrigada, Tiago. A próxima história vem diretamente das Filipinas. Uma história com um toque de mistério. Imagina mudares-te para uma casa nova e os vizinhos dizerem: essa casa é assombrada. Pois, foi isso mesmo que aconteceu ao nosso convidado de hoje. Vamos saber o resto com o nosso repórter no exterior. Obrigado, Júlia. Estamos aqui com o James,
que viveu um ano numa ilha remota nas Filipinas e logo numa casa que, segundo os vizinhos, era assombrada. James, conta-nos, como isso aconteceu? Logo depois de me mudar, os vizinhos vieram avisar-me. A tua casa tem espíritos. Ouvimos vozes, passos e coisas a cair durante a noite. Parecia saído de um filme. Mas eu não fiquei assustado. Eu sou missionário e sei que os mortos estão a dormir. Como diz a Bíblia, Jesus é mais forte do que qualquer espírito. Valente, e onde estavas a servir? Numa ilha pequena, sem eletricidade, nem água canalizada, fui enviado com outro missionário pelo movimento Missionário 1000. A nossa missão era encontrar antigos adventistas e ajudá-los a voltar a aproximar-se de Deus. E os tais vizinhos que acreditavam nos espíritos também aceitaram estudar a Bíblia? Não, rejeitaram tudo. Nem um folheto quiseram. Mas eu e o meu amigo tivemos uma ideia. Como as paredes eram finas, decidimos fazer as nossas meditações bem alto. Cantávamos com alegria, líamos a Bíblia em voz alta. E sabíamos que eles estavam a ouvir, mesmo que não quisessem falar conosco. Boa estratégia! Mas ouviram algum fantasma? Nada disso, só grilos e sapos. Durante o ano, acompanhámos vários adventistas afastados e ficamos muito felizes por ver 2 jovens, de famílias não adventistas, pedirem o batismo. E quanto ao casal vizinho? Nunca sabíamos se as meditações faziam efeito, até o fim. Na véspera da nossa partida, eles imploraram, por favor, fiquem. Desde que vieram, conseguimos finalmente dormir em paz. Foi aí que percebi. Mesmo sem palavras, Deus estava a agir no coração deles. A paz que eles sentiam não vinha do silêncio, vinha da presença de Jesus. James levou esperança para uma ilha e acabou por afastar o medo. Tudo isto só foi possível graças à formação que recebeu no Centro de Movimento Missionário 1000, um centro construído com a oferta do 13º sábado de 1996. E agora, 29 anos depois, a sua oferta continua a formar missionários que levam paz onde antes havia medo. Obrigado por doar, orar e por acreditar na missão. De seguida, vamos até a Indonésia, conhecer a história de uma jovem que, mesmo enfrentando perdas difíceis e uma mudança de vida cheia de regras, encontrou uma nova família e uma nova razão para sorrir. Vamos em direto até a Universidade de Klabat com o nosso repórter Tiago. Tiago? Estás no local? Parece que estamos com problemas técnicos. Sim, estou aqui na Universidade de Klabat, um campus conhecido não só pela sua formação académica de excelência, mas também pela sua forte vivência espiritual. Ao meu lado está a Fabiola, uma jovem estudante de enfermagem cuja vida foi completamente transformada neste lugar. Bem, a minha história começa com muitas perdas. O meu pai morreu antes de eu nascer e a minha mãe morreu quando eu tinha 18 anos. E 2 anos depois perdi a minha avó, que era a minha que me criava. E foi a dor enorme. Claro, estava sozinha. E foi nessa altura que vieste para a Universidade de Klabat? Sim, por conselho da minha irmã mais velha, ela dizia-me que havia regras boas, mas sinceramente no início aquilo parecia-me demais. Tantos horários, cultos obrigatórios, regras no dormitório, senti-me sufocada. Mas algo mudou, não foi? Sim, minhas colegas de quarto eram adventistas, começaram a convidar-me para orar com elas, para receber o sábado juntas. E eu comecei a fazer perguntas. Por que adoram o sábado? Por que gostam tanto disto? Não me sentia preparada para estudar com um pastor, mas infelizmente tínhamos cadeiras obrigatórias de religião e ali a aula após aula comecei a entender e o mais do que isso, comecei a sentir. E decidiste entregar-te a Jesus? Sim, depois das aulas comecei os estudos bíblicos com a preceptora do dormitório, Adele, e o marido dela, e foi tudo que mudou.
aceitei Jesus com meu Salvador, fui batizada e agora tenho paz. As regras antes pareciam um preso, agora vejo que eram proteção e ganhei uma nova família, a dele e o marido. São como os meus pais para mim, as minhas colegas são verdadeiras irmãs. Que lindo testemunho, Fabiola. Obrigado por compartilhares connosco. Obrigada a eu, que todos possam encontrar o mesmo amor que eu encontrei em Jesus. Esta é a história inspiradora de alguém que acha que as regras eram um fardo. Alguém que descobriu que o amor de Deus transforma tudo, até as regras, em bênçãos. Obrigado por estarem desse lado. Continuem connosco para mais histórias de fé, transformação e esperança. Até já! Voltando à Indonésia, temos uma história incrível, onde um pastor chamado John teve a sua vida transformada numa viagem de barco. Vamos ouvir como uma simples escolha alimentar mudou o rumo da sua caminhada com Deus. Para isso, tenho aqui conosco o próprio John. Seja bem-vindo, John! Conta-nos como é que uma viagem de barco de 3 dias se tornou uma experiência tão especial para ti. Obrigado pelo convite. Bem, eu tinha uma agenda cheia de pregações e o voo estava lotado. Por isso, comprei passagem no barco. No convés, onde dormiam muitas pessoas, comecei a conversar com uma mulher chamada Indy. E foi aí que tudo começou a mudar. E eu ouvi dizer que uma simples oferta de comida foi o ponto de partida dessa história. Que comida era essa e o que aconteceu? Bom, eu ofereci-lhe lulas que tinha trazido para a viagem, mas ela recusou dizendo que não comia aquele tipo de comida. Então depois eu ofereci carne de cão, que comprei de um vendedor ambulante e ela também recusou. Ingrid explicou-me que era adventista e por isso tinha essas restrições alimentares. E como é que essa conversa mudou a tua visão? Afinal, eras pastor de uma igreja que guardava o domingo, certo? Exato. No início eu sabia muito pouco sobre os adventistas, mas após conhecer a Ingrid e participar dos cultos de sábado com ela, comecei a estudar a Bíblia com mais atenção e percebi que o sábado é o dia correto de adoração conforme as Escrituras, e isso mexeu comigo profundamente. E isso trouxe mudanças significativas na tua vida e ministério? Sim, decidi mudar minha fé para ser adventista. Mesmo com a oferta de cargos mais altos e dinheiro, escolhi seguir a Bíblia. Hoje estudo teologia na Universidade de Clabat e quero voltar para Papua para compartilhar essa verdade. Que testemunho inspirador, John! Antes de terminares, o que gostarias de dizer aos jovens que estão a assistir? Que estejam abertos a aprender, mesmo quando as coisas parecerem estranhas ou difíceis no início. Deus pode usar situações mais simples para nos guiar para perto dele. Muito obrigada, John, por partilhares a tua história conosco. E assim, chegamos ao fim do nosso telejornal missionário deste 13º sábado. Foi um privilégio partilhar convosco essas histórias inspiradoras de fé, transformação e esperança, vindas de diferentes cantos do mundo, onde a missão continua viva e ativa. Agradecemos de coração a todos os irmãos e irmãs que estiveram presentes, quer aqui no templo, quer a assistir com atenção e carinho. A vossa presença, o vosso apoio e a vossa oração fazem toda a diferença. Um agradecimento especial também a todos os que participaram na apresentação, jovens, adolescentes, professores e líderes, por se deixarem usar por Deus com tanto entusiasmo. Que essas histórias nos inspirem a continuar firmes na missão, a orar, a contribuir com as nossas ofertas e a viver o Evangelho com alegria. Em nome de toda a equipe do nosso jornal especial, desejamos-vos um sábado abençoado e uma nova semana repleta de paz e da direção de Deus. Muito obrigada e até o próximo 13º sábado, se Deus quiser.